A partir de agora, vocês estão sendo gravados. Tudo bem, gente? A partir de agora, vocês estão sendo gravados. Samir, se quiser fazer o backup, né? Qualquer coisa, fica à vontade também. Mas eu acho que o meu OBS está gravando certinho, né? Mas vamos lá. Nós estamos hoje aqui reunidos para mais uma aula da nossa catequese de adultos. E o tema de hoje é Santíssima Trindade. A nossa terceira aula. Na primeira aula, nós falamos do homem que busca e tem o desejo de Deus, certo? O homem que busca e tem o desejo de Deus. Nós falamos também na segunda aula como que pela razão nós podemos acessar o conhecimento de Deus. A gente falou das 5 vias de Santo Tomás de Aquino, né? Como que pela razão e pela lógica nós podemos chegar à conclusão que não é possível não existir um Deus, né? É impossível a ordem, o universo, o cosmos, o mundo ser o que é sem ter um criador. E hoje nós iremos começar a refletir quem é este criador. Quem é este criador? Como ele se revela? Pela razão, a gente chega. Pela razão, ó, eu sempre é a dicotomia: fé, razão. Fé, razão. Vocês poderiam falar ciência, religião. Ah, isso não se mistura, né? Tem gente que fala, são coisas que não se misturam. Se misturam sim, né? Fé e razão se misturam. Ciência e religião não são contraditórias. E esse princípio é verdadeiro, como a gente viu na última aula. Olhando as coisas da natureza, olhando o mundo natural, chegamos à questão que deve ter alguém, e tem alguém, que ordenou tudo isso. E isso a gente não abriu a Bíblia, isso a gente não ficou recorrendo a nenhum argumento dogmático, certo? A gente foi só pela razão. Hoje nós vamos entrar na fé, certo? Nós vamos entrar no aspecto da teologia. E vamos ficar nesse aspecto até o final do Crisma, porque vocês não estão. Senão eu vou fazer um curso de filosofia, né? Aí vocês. É muito bom fazer um curso de filosofia, né? A gente faz um curso de filosofia, mas aí vocês começam a me pagar, né? Aí eu faço aqui, vocês vão ganhar até um certificado, né? Mas vocês estão aqui para fazer catequese. Então vamos entrar na teologia, né? E teologia é o seguinte: é o estudo de Deus, certo? O que é teologia? É o estudo de Deus. Em palavras mais simples, o teólogo ele vai tentar entender do que é Deus e as implicações da existência de Deus, certo? Deus existe, e como Deus existe, o mundo se ordena em torno dessa existência desse Deus e as coisas terão sentido em torno da existência de Deus. Tem um cara com uma furadeira aqui, eu não sei se tá saindo o som aí. O meu áudio está bom? Dá para ouvir furadeira aí desse lado? Bom, uma coisa que o meu PC é bom é isolar ruídos externos, né? Ainda bem, né? Que às vezes a minha filha recém de 4 meses dá uns berros aqui também e nunca saiu no vídeo. Eu não sei se isso é a qualidade do áudio do PC ou se é milagre de Deus, né? Eu não sei, né? Mas vamos lá. Nós vamos abrir o texto no WhatsApp, certo? E antes de falar do texto do WhatsApp, eu convido você, se você tem a sua Bíblia, a abrir no Evangelho de São João. Hoje, a partir de hoje a gente vai usar a Bíblia, tá? Porque a partir de hoje nós iremos começar a usar a Bíblia. Porque agora a gente entra na teologia mesmo, propriamente dita, certo? E no Evangelho de São João, no capítulo 1, está escrito o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2.
No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Versículo 4. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Versículo 14, pulando. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante de uma passagem que fala do Verbo de Deus. Alguém sabe me dizer quem é o Verbo de Deus? Já ouviram falar desse nome? Quem é o Verbo de Deus? Jesus. 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 Aí eu pergunto para vocês: quantos anos tem Jesus? Essa pergunta tem uma ambiguidade, hein? Quantos anos tem Jesus? É aqui o ponto de partida da aula. Nós somos cristãos, acreditamos em Jesus Cristo, mas qual é a idade de Jesus? Hã? Vamos lá, gente, sem medo. Se errar, estamos aqui para aprender, não tem problema, tá bom? Oi, eu acho que é 2020, alguma coisinha assim. Isso. Agora deixa eu perguntar, o Hugo, ele tá certo ou tá errado, gente? O que vocês acham? Eu acho que é mais, né? Acho que Jesus. Pode falar, desculpa. Eu acho que Jesus sempre existiu. Então, o Samir e o Hugo estão certos. Mas como os dois podem estar certos? É que nós temos que entender uma coisa. Cristo, enquanto homem, se encarnou, como a gente viu aqui, o Verbo se fez carne há 2020 anos atrás. Vamos colocar assim. Mas Cristo, não segundo eu, claro, porque eu não tenho essa sabedoria, mas segundo a própria Escritura, se o Verbo é Cristo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, onde que estava Cristo antes de se fazer carne segundo a Bíblia? No princípio, o Verbo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que essa palavra quer dizer? Que Cristo, ele é eterno junto com Deus. E não só é eterno junto com Deus, como Cristo é Deus com Deus. Pera aí, professor, tá ficando nebuloso essa história aí. Como assim? Tem dois deuses? Não vou responder agora. Não. Não é isso. Mas eu também não vou dar resolução. Não tem dois deuses, mas a resolução é durante a aula, certo? Então vamos ficar com calma. Calma. Então Cristo, enquanto Deus, ele é eterno. A gente viu na última aula que uma das qualidades para que uma coisa seja Deus pressupõe a sua eternidade. Porque se um Deus ele não é eterno, então quem o criou seria Deus. Aí quem criou esse outro Deus seria Deus. Então precisa ter algo não criado que possa criar. Então Deus, para ser Deus, ele tem que ser eterno. Ele tem que ser não criado. E Cristo, ele estava no princípio com Deus. E Cristo era Deus. O Verbo era Deus. Enquanto carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, enquanto homem, enquanto assume a nossa natureza humana, ele tem 2020 anos. Então o Hugo está certo, o Samir está certo. Mas como entender que Deus Pai e Deus Filho, que é Cristo, são Deus ao mesmo tempo em um único Deus? E olha que eu nem citei o Espírito Santo ainda, calma aí, né? Paula, por favor. Nossa. Não, professor, desculpa. Eu só vou pedir para o senhor
Eu vou ter que sair da aula, porque a minha aula tá travando o tempo inteiro. Uhum. Eu vou sair e o senhor me aceita de novo? Por Aceito, favor? aceito. Tá. Obrigada. De nada. Então vamos lá. Tudo bem até agora? A gente tá no easy, né? Tá no nível fácil ainda. Mas bote uma coisa na sua cabeça. Tudo que é mistério, a gente tá falando do mistério da Santíssima Trindade, certo? Mistério. Tudo que é mistério é algo que a mente humana não consegue compreender. Porque se conseguisse compreender, não seria mistério. Ok? Então, toda vez que a gente vai falar sobre os mistérios da nossa fé, a gente vai entender a lógica, a gente vai entender a fé, mas nem sempre a gente vai entender tudo. Porque se a gente entendesse tudo, não seria mais mistério. Certo? Então, o mistério pressupõe que nós temos um certo nível de ignorância para entender aquilo que Deus é. E é impossível a nossa mente entender a eternidade de Deus. Certo? É impossível para a nossa mente entender a eternidade de Deus. Então, já vamos colocar um pressuposto aqui. Eu e você somos limitados, tá bom? E o que a gente entender aqui é graça de Deus. Porque nós não estamos mais na filosofia, nós estamos na fé. Então, como é que eu comecei a oração? Para quem acompanha só no YouTube, antes de começar a gravação, a gente faz uma oração. Na oração eu falei, Senhor, mesmo que eu não entenda, eu creio. Como é que um católico faz? Se a igreja diz que Deus é trino, eu não entendi. Primeiro eu creio. Eu falo, eu acredito, eu tenho fé. Depois eu vou tentar entender. Certo? Primeiro eu creio, e depois o Espírito Santo e a graça de Deus me dá meio para entender. Porque se eu primeiro querer entender para depois crer, eu vou ser um cético. E você é aquela pessoa que não vai crer quase em nada. Porque muita pouca coisa eu vou conseguir entender dos mistérios de Deus. Porque eu sou humano. E como eu sou humano, eu não tenho um intelecto divino para entender tudo aquilo que é Deus. Então eu tenho que aceitar a minha condição de ser inferior a Deus, e porque nós somos, né? Deus é criador e nós somos criaturas. E eu tenho que entender que aquilo que Deus é, eu nunca vou entender na sua plenitude. Então, aquilo que Deus revela para nós, aquilo que Deus nos deixa conhecer, nós temos que ter fé. E ter fé é acreditar nas coisas que a gente não vê. E entender as coisas que a gente... e aceitar as coisas que a gente talvez ainda não entende. Uns vão entender mais, uns vão entender menos, e muitos não vão entender nada. Mas é como eu disse, no céu, você não vai fazer um vestibular para passar no céu, né? Você morreu, tá lá, aí vai chegar São Pedro com uma prova, vamos ver se você entendeu o que é a Trindade, né? O que é Pai, Filho, não. Você crê na Trindade? Creio. Você crê no que a igreja acredita? Creio. Você entende? Não, mas eu creio. Então, você tem a fé, então você entra no céu. Ou seja, senão nós seríamos gnósticos. O que são os gnósticos? É uma heresia que existiu no início da igreja, que acreditava que a salvação vinha pelo conhecimento. Que somente aqueles que entendiam seriam salvos. Somente aqueles que tivessem os estudos seriam salvos. E os ignorantes, e as pessoas que não sabem ler, as pessoas que não sabem escrever, eles não podem ser salvos? Quantas pessoas você conheceu que não entende muito de teologia, mas tem uma fé tão forte, que você tem certeza que essa pessoa vai se salvar. Ela não entende muito das coisas de Deus. Talvez ela não é capaz de falar uma aula de catequese sobre a Trindade, mas ela crê na Trindade. Ela acredita naquilo com uma humildade de coração. Gente, é necessário que a gente quebre o orgulho do nosso coração. É necessário que quando a gente entra nessas aulas, a gente quebre o orgulho do nosso coração. Porque nós vamos falar de coisas que estão acima da nossa inteligência. Aviso dado? Depois não fala que eu não avisei, tá bom? Vamos continuar. Tamires, você está aqui? Eu nem vi se a Tamires entrou. Será que a Tamires veio hoje? Não, a Tamires não veio? Então vamos lá. Alguém quer me ajudar com a leitura?
Lendo o texto do WhatsApp? Levante a mãozinha para eu saber. Senão eu leio, gente, não tem problema. Quer ajudar com a leitura, Hugo? Ajuda, professor. Opa! A Paula também se disponibilizou, então o Hugo lê um parágrafo, aí depois a gente vai revezando entre Hugo e Paula, pode ser? Então vamos lá, o texto que está no WhatsApp com o título Santíssima Trindade. Esse S aqui é São, pode ler São Gabriel Arcanjo, tá bom? Pode começar. A Santíssima Trindade. São Gabriel Arcanjo, ao visitar Nossa Senhora em Nazaré, trouxe-lhe uma notícia que ninguém poderia imaginar. O Filho do Deus excelso, Criador do céu e da terra, iria fazer-se homem por meio de uma virgem, sobre a qual viria o Espírito Santo. Ali, nas brevíssimas palavras que compõem a Anunciação, é revelado o mistério, escondido desde todos os séculos, a Trindade Santíssima. O anúncio da encarnação coincide, pois, com a revelação do mais sublime mistério de Deus. Continua? Continua. É verdade, sim, que em várias páginas do Antigo Testamento, essa verdade se encontra como sugerida, indicada ou insinuada, de forma mais ou menos vaga e remota. No livro do Gênesis, por exemplo, Deus fala muitas vezes em plural. Os livros sapienciais, por sua vez, referem-se em inúmeras ocasiões à sabedoria divina e à sua geração a partir de Javé. Também o Espírito de Deus aparece em diversas passagens do texto sagrado. Mas é só no Novo Testamento que essa verdade seria posta sob clara luz. O Deus Uno, revelado a Israel e ignorado pelos pagãos e politeístas. É trino em pessoas. Pessoal, vamos lá. Uma coisa que é importante a gente prestar atenção, que Deus, ele sempre se diz mais de uma pessoa. E isso está desde o Antigo Testamento, certo? Então, eu comecei, esse texto quem escreveu fui eu, há muito tempo atrás, né, quando eu tinha tempo, né, de poder escrever eu mesmo os textos da catequese, né? E uma coisa que qual é o ponto de partida desse texto? Eu parti ali do anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. O anjo Gabriel, todo mundo sabe essa história, chegou à Virgem Maria e falou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Todo mundo já viu isso, né? Nos filmes. Alguém não conhece essa história da Virgem Maria que recebe o anúncio do anjo anunciando que ela vai ser virgem, que ela vai ser mãe de Deus, que ela vai ser mãe de Jesus? Todo mundo sabe essa história, né? Se alguém não sabe, fique sabendo, né? E a Virgem Maria, o anjo Gabriel chega nela e diz: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Aí a senhora, né, eu vou usar minhas palavras, tá? Parafrasear, tá? A senhora será a mãe do Messias, a mãe do Cristo, a mãe do Filho de Deus. E quem é esse Filho de Deus? Aquilo que a gente leu no começo da aula, o verbo que se fez carne. Então a Virgem Maria, ela vai gerar em seu ventre, e do seu ventre vai dar a humanidade ao verbo de Deus, que vai se fazer carne no ventre da Virgem Maria. E como a Maria vai perguntar, e como que isso vai acontecer se eu não conheço o varão? Ela era virgem, ela estava prometida em casamento a José, e ela não conhecia, ela como virgem, ela nunca tinha tido relação sexual. Como que ela vai engravidar se ela não conhece varão, se ela não conhece homem? E o anjo Gabriel vai dizer o seguinte: a sombra do Espírito Santo pousará sobre ti. Então, olha, para entender o mistério da Santíssima Trindade, olhemos para a Virgem Maria. Ela, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho,
esposa do Espírito Santo. Nossa Senhora, a Virgem Maria, como filha de Deus Pai, em seu ventre vai gerar o Jesus Cristo, então ela vai ser mãe de Jesus, que é Deus também, né? Então ela é mãe de Deus. E como que ela vai fazer isso? Por ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai gerar nela uma gravidez miraculosa, sem a participação de homem. Então, virgem, grávida, ela estará. Então, a Trindade está evidente aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui como a ação de Deus que gera que gera a gravidez de Maria, que gera a encarnação do Verbo para nós. A gente vai ter uma aula de Nossa Senhora que a gente vai refletir a Mariologia, né? Mas essa é mais para frente, né? A Mariologia. Então, mas olha só, que outra criatura no mundo pode se dizer filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo? Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. E tem muita gente dizendo que a Virgem Maria era uma mulher qualquer. Se uma mulher qualquer é isso, imagina uma mulher especial, né? Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Olha, é um mistério, ela é um mistério, nela vive o mistério da Trindade, né? Isso é muito bonito. Gabriele? Professor, sobre a Nossa Senhora, eu tenho uma dúvida, né? Eu venho de uma doutrina evangélica da minha avó. Inclusive, isso está sendo bem polêmico na minha família, porque ela é contra a Igreja Católica. Então, eu só queria entender, eu sei que a gente vai ter uma aula mais pra frente, mas sobre a divindade, não sei se essa é a palavra correta, mas a divindade, assim, porque eu sei que nós, eu posso dizer que eu sou católica agora, nós rezamos para Nossa Senhora, certo? Sim. Agora, no caso da minha avó, ela já acredita que não, que ela foi um instrumento de Deus e acabou. Ela não escuta mais, etc. Então, aí eu teria que dar uma aula de Mariologia. Eu vou ficar te devendo hoje, porque a gente tem uma aula específica para isso. Mas vamos ter paciência. Mas, sim, é bem latente. Mas aí o que eu vou falar para você? A fórmula da igreja. Tenha fé, depois entenda. Agora tenha fé, depois você vai entender. Okay, certo? Primeiro tenha fé. E você não está sozinha voltando do protestantismo. Temos aqui outros alunos que estão voltando do protestantismo para a Igreja Católica também, né? Não vou expor, só se quiser ser exposto, né? Se quiser levantar a mão e falar, opa, irmã, tamo junto, né? Pode colocar aqui, né? Depois, em algumas aulas, eu quero gravar testemunhos, né? Se quiser falar o seu testemunho, né? Isso tudo serve para edificar, mas seja bem-vinda. E o que eu posso dizer é que a sua avó está errada. Não por culpa dela. Talvez porque ela foi ensinada assim, foi doutrinada assim, e ok, entendeu? Devemos acolher, devemos conviver, mas devemos ser firmes na nossa fé. E só tenha duas certezas hoje. A Virgem Maria não é uma deusa, tá? Ela né, esqueça isso, né? O pessoal diz que a gente adora Maria, o pessoal que diz isso é ignorante, mas os argumentos próprios a gente vai dizer conforme o curso, tá? Porque para ter cada aula a sua linha, entendeu? Para a gente não ficar misturando. Certo. E ela intercede por nós, sim. E a gente vai provar biblicamente com a doutrina, e a gente vai provar também com os testemunhos, que nós temos muitos, né? A aula sobre a Virgem Maria é uma das mais bonitas. É uma das... Inclusive, eu chego às lágrimas nessa aula, porque eu amo a Virgem Maria. Né? Eu amo. Porque quem entende a Virgem Maria sabe que você nunca vai amar ela mais do que Jesus. Entendeu? Pode amar ela com força. Você nunca vai amar ela mais que Cristo. Tá? Então, guarde essa dúvida no coração e o professor irá te responder no momento adequado. Mas você pode fazer suas pesquisas por fora, tá bom? E depois eu vou complementando. Mas, tipo assim, se você ficar muito angustiada,
em crise de fé, não espere por mim. Eu indico o canal do Padre Paulo Ricardo, do Padre José Eduardo. Tem vários canais bons que podem te ajudar. Por enquanto eu vou seguindo o curso aqui, tá? Então, pessoal, eu vou abrir minha Bíblia em Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Contexto. Deus está criando o mundo. A gente vai voltar nas próximas aulas na criação do mundo, certo? Deus está criando o mundo. Conforme Deus cria o mundo, ele vai falar, faça-se a luz, firme a terra, faça-se os animais. É a história que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, a história da criação. E quando Deus ele vai criar um homem, vai dizer o versículo 26. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, como a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre as terras. Vocês perceberam a ênfase que eu dei? Façamos. Deus disse, façamos. Façamos. Façamos é singular ou é plural? Deus está falando consigo mesmo. Façamos. Se Deus ele é somente um único ser, se Deus é um único ser, mas se Deus é somente uma única pessoa, por que ele não fala, eu vou fazer o homem a minha imagem, minha semelhança? Não, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele poderia aqui estar falando com os anjos? Não, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus e não dos anjos. Então, olha, ele vai falar, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Então, Deus está falando com ele mesmo. Mas então quer dizer que Deus é esquizofrênico? Não pode ser. Então quer dizer que Deus está conversando com o Filho e com o Espírito Santo. Certo? Que Deus está conversando com o Filho e com o Espírito Santo. Certo? Entenderam o meu raciocínio? Mas, aqui, como até uma liçãozinha de casa, tem outras passagens bíblicas, tá? Que não dá. Salmo 50, versículo 13... Salmo 103, versículo 30, Sabedoria, capítulo 1, versículo 7, Isaías 11, versículo 1 seguintes, versículo 61, capítulo 61 seguintes, são todas passagens bíblicas em que Deus fala no plural. Se Deus fala no plural, quer dizer que a gente pode chegar numa conclusão. Deus não é uma solidão. Deus não é sozinho. Mas a Bíblia também fala que Deus é um. Peraí, Deus é um e três? Sim. Mas como que uma coisa pode ser três? Sua mente humana não vai entender. O que a gente vai fazer a partir de agora? Reforçar, fazer analogias, olhar a linguagem teológica para tentar compreender o máximo possível. Quem fala que entendeu a Trindade, eu não sei. Acho que a pessoa, ela não entendeu. E eu vou dizer uma coisa. Um dia, essa história está no livro sobre a Trindade, de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos principais teólogos da patrística, né? Um dos pais dos primeiros 5 séculos da igreja. A Paula, Deus é um como Deus e como pessoa 3? Vamos dizer que sim, Deus é um Deus em 3 pessoas. Agora, esse é o mistério, entendeu? É um Deus
em 3 pessoas. Um Deus em 3 pessoas. Então a gente vai tentar entender isso conforme a aula vai passar, tá? E um dia Santo Agostinho, ele foi escrever um livro para falar sobre isso. Ele escreveu um livro de 200, 300 páginas, só falando sobre a Trindade. Tentando entender quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. E ele estava caminhando na praia, pensando na Trindade, pensando nas palavras que ia usar. E de repente ele viu um menino na praia. Olha a história, hein? Esse menino, ele cavou um buraco no chão. Ele cavou um buraquinho no chão. E ele ia lá com as suas mãozinhas, pegava a água do mar, ia até o buraquinho que ele cavou no chão e jogava água lá. Pegava a água do mar e jogava no buraquinho. Pegava a água do mar e jogava no buraquinho. E isso, o Santo Agostinho começou a perceber, né? O padrão, ele falou: ô menino, o que tu tá fazendo? O que você tá fazendo aí? Aí o menino falou: eu irei colocar o oceano inteiro dentro desse buraco. Aí Agostinho falou: tolo, isso é impossível. Como que você tenta fazer uma coisa dessa? Então o menininho olhou para ele e falou: é mais fácil eu colocar o oceano inteiro dentro desse buraco do que você entender a Santíssima Trindade. E o menino desapareceu. Era um anjo de Deus falando com Agostinho. Então naquele momento Agostinho entendeu. E essa história é verídica, tá? Não é anedota não. Agostinho, isso acontece na vida dos santos, tá? Anjos falam com santos, a Virgem Maria aparece, mas a gente vai ver isso durante o curso, tá? Santo Agostinho entendeu que, por mais que ele tentasse colocar em linguagem acessível à nossa inteligência, a gente nunca vai entender o que é Deus. O que a gente entende de Deus é aquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus deixa a gente entender, aquilo que é essencial para a nossa salvação. E Deus se revelou 1 em 3. Lide com isso. Lide com isso. Eu não entendi. Tenha fé. Agostinho teve fé e conforme ele teve fé, ele foi desenvolvendo o livro dele. E o livro dele virou a base da nossa doutrina para defender os argumentos sobre a Trindade. Paula, você quer continuar a leitura? Está no parágrafo: a Trindade manifesta-se com cada vez mais clareza. Vamos lá? A Trindade manifesta-se com cada vez mais clareza ao longo de vida de Jesus. Na Anunciação, como vimos, aparece o nome das 3 pessoas divinas. No batismo do Senhor, além disso, toda a Trindade Beatíssima comparece. O Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado. Em ti ponho minha afeição. Muito bem. Vejam só, pessoal. A gente já falou do Lucas 1,35, que é a Anunciação, né? Agora, em Lucas 3,22, Evangelho de Lucas 3,22, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Então, no Evangelho de Lucas 3,22, Jesus ele vai ser batizado no Jordão. E como Jesus vai ser batizado no Jordão, aquele episódio que João Batista estava lá e disse que viria alguém que não batizaria com água, mas batizaria com fogo. E Jesus apareceu, João aponta para Jesus e diz: eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João aponta Jesus como Salvador e Jesus pede o batismo para o João. E João, a princípio, nega-se a batizar Jesus, dizendo que ele que tinha que ser batizado Jesus, mas Jesus vai lá e pede para ser batizado. Quando Jesus é batizado, do céu, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e a voz de Deus diz o seguinte: Deus fala, abre uma voz e todo mundo escuta Deus falando: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho minha afeição. Deus Filho, o Espírito Santo e Deus Pai, a Trindade Santa manifesta.
manifesta na Bíblia. Por que eu falo isso, pessoal? Na Bíblia você não vai encontrar a palavra trindade. Ok? Não existe a palavra trindade na Bíblia. Deus se mostra 1 e 3, mas esse entendimento que Deus é 1 e 3 está na Bíblia, mas quem vai criar a categoria teológica trindade, a palavra trindade, para definir e entender o que a Bíblia quer dizer, vai ser a igreja, ok? A igreja nos seus concílios. Os cristãos, os apóstolos, entendiam que Jesus era Deus, porque se Jesus não fosse Deus, o sacrifício dele não teria suficiência para salvar toda a humanidade, certo? Se fosse o sangue de um homem simples e comum que derramasse na cruz, isso não salvaria a humanidade do pecado. Então, era necessário que o sangue que fosse derramado para a nossa salvação fosse um sangue de valor infinito. Portanto, o sangue de Cristo é um sangue de valor infinito, porque ele é Deus. E se é Deus, ele sempre existiu. Mas também é necessário a gente entender isso. Porque muitos cristãos não vão entender. Certo? A gente vai ter cristãos que vão negar, ainda hoje. Não estou falando nem dos hereges do passado que a gente vai falar daqui a pouco. Ainda hoje tem cristãos que negam que existe a Trindade. Um exemplo, os testemunhas de Jeová não acreditam na Trindade. Algumas vertentes do protestantismo não acreditam na Trindade. Então você vão ter... Quem aqui veio do protestantismo, tem igrejas que acreditam na Trindade e tem igrejas que não acreditam na Trindade. Tem igrejas que professam a Trindade e tem igrejas que não professam a Trindade. Por quê? Porque tem para algumas pessoas fala, não está escrito Trindade na Bíblia, logo eu só acredito naquilo que está na Bíblia, e se não está na Bíblia eu não acredito. É o princípio da somente escritura, sola escritura, que foi inaugurado por Martinho Lutero. A gente vai ter uma aula sobre isso para explicar também, né? Mas nem tudo que é verdade de fé está escrito de maneira explícita na Bíblia. Às vezes está em pedaços, em quebra-cabeça, e a igreja monta isso e elabora uma doutrina. Isso é o magistério da igreja, né? Às vezes a tradição da igreja também nos dá respostas. Então, é por isso que a gente deve tomar cuidado, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas toda a verdade de Deus não está somente na Bíblia. Está também na tradição, no magistério e naquilo que a igreja entende. Os 2000 anos de igreja, os 2000 anos de tradição, os 2000 anos de magistério. É isso que separa católicos de protestantes, é isso que separa católicos de evangélicos. Os evangélicos só querem saber do que está escrito na Bíblia. Então, tem alguns evangélicos que aceitam alguns concílios da igreja e chamam Deus de Pai, Filho e Espírito Santo, aceitam a Trindade. Outros, porque não está escrito na Bíblia, levam a últimas consequências, e como não está na Bíblia, eles não acreditam na Trindade. Certo? Ruth? Só fiquei numa dúvida, como você falou que não está escrito na Bíblia a Trindade, da onde vem esse conceito do Pai, Filho e Espírito Santo? Não sei se eu perdi alguma coisa aí, não acompanhei. E da onde começa esse efeito de falar-se da Trindade, né? Assim, da onde se elabora isso? Não Bom, sei se eu me perdi. Pai, Filho e Espírito Santo, a gente já leu algumas passagens que aparece Jesus com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Mas eu digo assim, até o símbolo da gente fazer, sabe? Isso. Assim, o Pai, Filho e Espírito Santo. Os símbolos, né? Da onde começa isso? Vem com a tradição. A tradição dos apóstolos, a tradição dos primeiros cristãos sempre fizeram o sinal da cruz. Às vezes os ortodoxos fazem ao contrário de nós, né? E assim por diante. Agora, a palavra Trindade, a sua dúvida mesmo, quando começa a usar a palavra Trindade, eu vou responder conforme o texto vai passando, ok? Você está intuindo a continuação da aula. Então, vamos lá. Isso é bom, porque você está prestando bem atenção na aula. Vamos lá, próximo parágrafo. Jesus faz questão ainda. Pode ler o Hugo. Só um minutinho. Tá.
Jesus faz questão ainda de referir-se ao Pai na última ceia. A palavra que tendes ouvidos não é minha, mas sim do Pai que me enviou. E pouco depois, no mesmo sermão aos apóstolos, acrescenta: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensina-vos a todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. O episódio da transconfiguração, a fórmula sacramental do batismo, ensinada momentos antes da ascensão, etc. São outros tantos exemplos em que se atesta com toda clareza a divindade de Cristo, sua filiação ao Pai e a união com o Espírito de ambos. Então vejam só, aqui mais exemplos de sugestões de Trindade na Bíblia, né? E tudo que vocês vão encontrar na Bíblia são Pai, Filho e Espírito Santo, eles juntos, mas não vai encontrar a palavra Trindade, certo? Jesus, quando vai subir aos céus e vai deixar a igreja aqui na terra, ele sobe aos céus e ele dá uma ordem para os seus discípulos: ide para todo mundo, Mateus 28:19, né? Ide por todo mundo, batizai todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, a última ordem que Jesus dá ao céu é que a gente batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está escrito Trindade, mas está aqui Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Por que Jesus mandaria batizar alguém em nome de algo que não é Deus? Se Jesus não fosse Deus, ele fala: mande batizar em nome de Deus Pai. Ou se fosse só Jesus e Deus Pai, Deus, ele iria falar que batize em nome do Pai e do Filho. Então o Espírito Santo está aqui fazendo o quê? Se o Espírito Santo está aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está na mesma igualdade que o Pai e o Filho, então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e é Deus. Certo? Samir? Professor, a palavra Trindade em si não está na Bíblia porque é uma palavra moderna? Não é moderna no sentido contemporâneo. Ela é uma palavra que está desde os primeiros séculos, assim, 3, 4 para frente, entendeu? Então, moderna no sentido de contemporânea, não. Moderna, acho que nenhum sentido ela encaixa em questão de moderna, né? Porque é a fé da igreja de sempre. Muitas coisas que a igreja acreditava, mas não tinha palavras para dizer aquilo. Aqui, como está escrito, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e recordará tudo o que vos tenho dito. João 14:26. Quando Cristo veio à Terra, ele ensinou tudo o que os apóstolos precisavam, certo? Tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação, Cristo falou aos apóstolos. E mais, nem tudo que Cristo falou para os apóstolos eles escreveram na Bíblia, tá? No próprio Evangelho diz que muita coisa ficou de fora da Escritura, porque seria necessário páginas e páginas, livros e livros para escrever tudo que Cristo ensinou, certo? Por isso que os apóstolos, eles receberam o grosso da revelação, a substância, mas eles eram humanos. Pedro era um pescador que não sabia ler. Tiago, João, Mateus era um cobrador de impostos, Judas era ladrão. Ou seja, os apóstolos, eles não eram intelectuais. Eles não eram pessoas, grandes filósofos gregos. Jesus, ele não escolheu grandes sábios da lei. Ele escolheu pessoas normais. E a graça de Deus fez muito por eles. O apóstolo mais intelectual de todos, e por isso é o que mais escreveu sobre tudo, foi o apóstolo Paulo, e ele nem viu a Cristo, tá? Ele nem viu a Cristo, ele conheceu a Cristo depois, perseguindo os cristãos. E se tornou apóstolo depois. Mas os 11 apóstolos, que Judas traiu Jesus, né?
Eles eram pessoas ordinárias, comuns. Vocês estão entendendo? Então, muitas das coisas que Deus ensinou para eles não entenderam de vez. Então, precisou de séculos de reflexão teológica para a gente desenvolver e amadurecer a teologia, para a gente ter a fé desenvolvida com palavras assertivas para que a gente possa falar. Quer dizer que a igreja inventou isso aí? Não, a igreja foi com o tempo e o Espírito Santo, porque isso é uma promessa de Cristo, virá o Paráclito, que é o Espírito Santo, o Paráclito é o Espírito Santo, e vos explicará tudo e vos relembrará tudo que eu te ensinei. E Jesus está dizendo isso para os apóstolos e também está dizendo para quem é os sucessores dos apóstolos, a igreja, que os apóstolos foram morrendo e a igreja foi continuando. E eles foram recebendo essa graça de Deus e amadurecendo. Então, com o tempo, eles foram meditando e vendo que Pai, Filho e Espírito Santo aqui, Pai, Filho e Espírito Santo lá, Pai, Filho e Espírito Santo aqui. Deus é um, mas Deus é três. Deus é um Deus, mas em três pessoas. E assim, é uma trindade. Não é um trio, certo? Porque o trio seria três pessoas diferentes. Seria três deuses, né? Aí seria politeístas, né? Nós seríamos politeístas. É uma trindade. É quando três coisas é uma ao mesmo tempo e uma é três ao mesmo tempo. Ou seja, 3 e 1, 1 e 3. Trindade. Certo? Então, deixa eu ver quanto tempo resta dessa sala. Vamos lá, Hugo. Não, agora é a Paula, né? A igreja nasce, pois, plenamente consciente. A gente encerra esse bloco lendo essa aqui e depois a gente troca de sala, tá? A igreja nasce, pois, plenamente consciente de que o seu Deus, uno em essência, é também uma trindade de amor. A falta de categorias filosóficas precisas e de um vocabulário teológico adequado, no entanto, foi uma das causas por que, já nos primeiros séculos, surgiram entre os fiéis algumas heresias contrárias ao dogma trinitário. Basta pensar, por exemplo, no erro diário, para quem o filho não seria de natureza divina, mas como criatura muito elevada subordinada ao pai. Também os pneumatomatos, embora admitissem a existência do Espírito Santo, negavam-lhe a divindade. Então, pessoal, vejam só. No começo da igreja, tem duas realidades acontecendo. Por que a igreja não se reuniu e falou que é a trindade logo? Nos primeiros anos da igreja, a mensagem que era dita era do Filho, Deus Filho, né? Do que Jesus veio ao mundo, salvou a humanidade, que as pessoas tinham que crer em Jesus Cristo. Certo? A igreja não tinha tempo de se reunir em um concílio. O concílio é uma reunião dos bispos para decidir esses assuntos. A igreja teve um concílio, que foi o concílio de Jerusalém, que aconteceu com Paulo e Pedro, que está lá no Ato dos Apóstolos. Que o debate foi se os gentios poderiam ser batizados e se tornar cristãos, se eu não me engano, tá? E se os gentios tinham que continuar com as práticas judaicas, ou seja, um gentio tinha que se circuncidar, tinha que ir no templo orar conforme os judeus faziam, ou será que os judeus tinham que continuar, mesmo cristão, fazendo a prática dos judeus, guardando o sábado, por exemplo? Então, o primeiro concílio que deu para fazer foi esse. Porém, veio a perseguição no século I do Império Romano. Agora é o momento professor de história, né? Veio no século I, Nero, o imperador Calígula, começaram a perseguir os cristãos. Então, e essas perseguições vão durar do século I até o século III, né? O século I, século III, começa até do século IV depois de Cristo, certo? Então a igreja vai ficar 300 anos sendo perseguida. Então, como que você vai reunir os bispos em um concílio sem que todos esses bispos sejam capturados e mortos? Vocês estão entendendo? A igreja não tem paz nos primeiros séculos, é a igreja dos mártires, é a igreja que está sendo perseguida, a igreja que está sendo sacrificada. Ou seja, a preocupação da igreja é sobreviver, certo? A preocupação da igreja é sobreviver. Mas por falta, então, de uma doutrina desenvolvida,
muitos hereges vão, nesse intento, fazer doutrinas que irão ir contra a Trindade, né? Ou seja, a falta de categorias de palavras, a falta de palavras e fórmulas, por isso que a igreja faz fórmulas, palavras, para que as pessoas leiam e entendam, né? E a falta de desenvolvimento de doutrina fez surgir as heresias. E o que é heresia? A heresia, ela vem do grego heresis, que significa aquele que escolhe ou escolha. Ou seja, o herege, ele escolhe aquilo que vai acreditar e escolhe aquilo que ele não vai acreditar. Ao contrário daquele que tem fé. Aquele que tem fé, ele aceita a fé inteira. Mesmo que ele não entenda. Por isso que mesmo que ele não compreenda, ele aceita. Certo? Pessoal, o Gabriel, eu vou começar o próximo bloco ouvindo a sua pergunta, porque agora a gente vai trocar de sala. Pessoal, vamos saindo que eu vou mandar um próximo link pra gente, tá bom? Vamos lá. Ô, pessoal. Oi. Mãe, você tem algum recadinho pro pessoal aí? Bom dia, Sônia, né? Ô. Bom dia, gente. Tudo bem? O principal é a gente precisa ver o batistério de todo mundo e certidão de casamento no religioso, quem já é casado no religioso, tá? Vou precisar, quem não me deu ainda, procurar sua certidão de batismo, que é um documento essencial para quem vai fazer o crisma. Sem esse documento, não recebe o crisma. E para quem não é batizado, legal, não precisa de nada. É só vir. Nada, é só vir. Só esperar o dia. Mãe, já tem uma data pro batismo? De quem não é batizado? Provavelmente em agosto, mais tardar em setembro. Por que em agosto? Porque o padre quer fazer a festa da padroeira e aí ele quer colocar num dia das festas da padroeira o batismo. Ele gostou, assim, ele achou muito interessante essa data para honrar melhor a Jesus na festa da padroeira. Então, tudo bem. Então vai ser batismo com primeira comunhão já? Depende do caso. A gente quer marcar a primeira comunhão para, se todos estiverem acompanhando bem, sem falta, tudo, dá até para ser a primeira comunhão, também em agosto. Então, tudo bem. Normalmente, para quem não é batizado, como é adulto, a gente já faz o batismo com a primeira comunhão no mesmo dia. E é uma riqueza, né, mãe? Uma riqueza. Como a gente mudou de padre, o último padre ele fez em 3 missas diferentes. Uma para o batismo, uma para a primeira comunhão e outra... Isso. Mas eu gosto da ideia do dia do batismo ser o dia da primeira comunhão, para aquela pessoa já comungar em estado de graça máximo, né? Nossa, imagina, que coisa, né? Agora vamos voltar aqui para a aula. Gabriele, você está aí? Você tinha uma dúvida, querida? Sim. Manda pra gente. Sim, professor, o senhor comentou que a Igreja Católica foi perseguida. Na história, também vamos falar das perseguições às chamadas bruxas na Europa. Não sei se faz sentido, mas qual foi o papel da Igreja nesse período? A gente vai ter uma aula sobre isso. Ai, que legal. A gente, não é toda catequese que tem aula de história, sabia? Aqui tem, porque aqui eu sou historiador. Mas eu recomendo que você se inscreva no meu canal no YouTube, se você já não é inscrita. Pessoal, faltam 3 inscritos pra gente bater 200, né? Dá uma ajuda aí, né? E, pessoal,
dá uma ajuda aí curtindo os vídeos. Tipo assim, você já assistiu a aula? Beleza. Mas quando eu colocar o link lá, dá uma curtida, comenta, dá uma engajada, compartilha com alguém. Sabe por quê? Hein? Sabe por quê, pessoal? Isso aqui não é uma aula secreta. A gente não tá numa seita secreta. Catequese, a igreja diz que tem que separar todas as pessoas. Para quem vai receber os sacramentos e também para quem já recebeu, ou para quem não é católico. Olha, vai que alguém vê esse vídeo e se converte. E você foi um missionário, né? Opa, Isaac. Alô, tá me escutando? Tô. Eu tenho uma dúvida sobre a fórmula do batismo que você acabou comentando. Se Jesus já coloca ele em pé de igualdade com o Pai e com o Espírito Santo, por que utilizar o filioque para provar que Jesus é Deus? O que? A questão do filioque? Isso, que o Pai procede do Pai e do Filho. Certo? Isso aí é uma questão lá do cisma do Oriente, né? No ano de 1054. Ou seja, os ortodoxos, os cristãos orientais, eles acreditam que o Espírito Santo procede do Pai e não do Filho. Certo? Os católicos latinos acreditam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Filioque quer dizer do Pai e do Filho, né? E isso é uma questão tão superficial, não sei, que alguns historiadores dizem que não foi esse o motivo que fez as igrejas se separarem, foi mais questões culturais que não estavam se batendo gregos com latinos, tradições diferentes, e a não submissão ao Papa dessas questões, mas a gente vai ter uma aula sobre isso também, né? A gente vai falar um pouco sobre os cismas na igreja, né? Esse ano tem muita coisa boa, né? Vocês não perdem por esperar. Mas nós católicos acreditamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? E que o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Agora, essa é a fé católica, entendeu? Essa é a fé católica. Mas os ortodoxos vão falar, mas antes vocês não tinham filioque e depois do século VII colocaram o filioque. É aquilo, a doutrina se desenvolve. A doutrina se desenvolve. E isso não muda nada a questão da Trindade para nós católicos, entendeu? Eu não sei se eu te respondi suficientemente. Eu acho que foi mais ou menos aqui. A pergunta foi: por que eu vou utilizar o filioque se Jesus, mesmo na Bíblia, já se coloca em pé de igualdade com o Pai e com o Espírito Santo? Bom, aí eu acho que eu tenho que te passar um vídeo do padre Paulo Ricardo que ele fala sobre isso com muito mais categoria teológica que eu, pobre mortal, né? O que eu soube te explicar, eu te expliquei. Tem que ser humilde, né, gente? Eu não... Quando debate de ortodoxos com católicos, é um negócio de tão alto nível que eu fico zonzo, né? As categorias que eles usam. O padre José Eduardo também, ele tem um vídeo que fala sobre isso, mas é difícil até de explicar. Mas o que eu posso dizer é que a igreja usa isso para deixar mais explícito. E também, uma coisa que eu lembrei do vídeo do padre Paulo Ricardo. Por que usa o filioque? Porque nós latinos temos uma grande devoção pela humanidade de Cristo. Certo? Os orientais, eles têm uma devoção mais pela questão do Cristo verbo. E os latinos têm uma devoção maior por Cristo homem, certo? Que se fez igual a nós. Então, dizer que Cristo procede do Pai e do Filho é uma forma de valorizar Cristo, Deus e homem, né? Então, mas ele vai falar mais ou menos nesse sentido. Então, eu te passo um link depois para a gente estudar junto. Inclusive, eu tenho que estudar também bastante, né? Sobre a questão. Pessoal, podemos seguir? Podemos seguir? Sim. Vamos lá. Hugo, você está... a parte que a gente vai ler agora é para confutar esses outros desvios doutrinários. E quando a gente lê essa parte, eu vou explicar o arianismo para vocês e o pneumatologismo, tá certo? Tá. Para confutar estes e outros desvios doutrinários, a Igreja, por meio do seu magistério, com o auxílio de doutores e teólogos,
foi polindo a sua linguagem até estabelecer, de modo preciso e claro, os termos em que se deve entender e transmitir o mistério da Santíssima Trindade. Essa precisão terminológica, posta a serviço da verdade, se deu sobretudo nos dois primeiros concílios ecumênicos, o de Nicéia, celebrado em 325, e o do Constantinopla, reunido poucos anos depois, em 381. Nestes dois concílios, estabeleceu-se a linguagem canônica que a Igreja passou a utilizar para exprimir sua fé na Santíssima e Augusta Trindade. Aí teve origem, depois de 60 anos de intensos debates teológicos, o chamado Credo Niceno Constantinopolitano, que costumamos recitar nas missas de domingo. Mas como cristão, afinal, deve-se expressar sua fé trinitária. Então, vejam só. Ário era um bispo da igreja. E Ário, lendo ali as Sagradas Escrituras, chegou à conclusão. Como que pode um Deus ser três? É impossível. Pensando com a lógica, então ele cometeu a hereses, ele foi herege. Ele escolheu acreditar que Deus é um, mas ele escolheu acreditar que Deus não é três pessoas. E para isso ele vai desenvolver uma doutrina que diz o seguinte, que Deus, o Criador, criou um mundo, criou um universo, e depois de ele ter criado tudo, depois de um tempo, no espaço e no tempo, ele cria Jesus. E Jesus, ele seria uma espécie de espírito evoluído, mas não Deus. Seria filho de Deus, porém não Deus. Não participaria da essência divina, mas seria então filho de Deus, que iria se encarnar, mas não iria ser Deus. Então, Ário, ele nega a Santíssima Trindade, dizendo que só Deus Pai é Deus, e que Jesus, ele é um ser inferior a Deus, criado no tempo. Então, tem um hino, um hino ariano, que cantava assim: havia um tempo em que Deus não era Pai. Existia um tempo em que Deus não era Pai. E isso para nós é uma heresia. Porque Jesus Cristo, para nós a fé católica, como diz a Bíblia, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus. Então, esse é um problema teológico diário. Só que o arianismo ele ganhou força e se espalhou por toda a igreja primitiva. Tanto que existia, no auge do arianismo, apenas 2 bispos que defendiam a ortodoxia católica. Um deles era o Santo Atanásio e o bispo de Roma, o Papa. Santo Atanásio e o bispo de Roma. Os dois foram do mundo todo. Imagina, o mundo todo, toda a igreja caiu na heresia do arianismo de falar que Jesus Cristo não era Deus. E somente 2 bispos guardaram a fé. E isso, os imperadores do Império Romano, do Oriente, todos os arianos começaram a perseguir aqueles que guardavam a fé da Trindade. Então, imagina, quando o Império Romano se converte, teve uma época que o Império Romano convertido cristão se tornou um império ariano e começou a perseguir os católicos. Então, imagina, cristãos perseguindo cristãos. Uma página triste da nossa história, mas com o tempo, a igreja foi triunfando com Santo Atanásio, com o concílio de Nicéia, com o concílio de Constantinopla. Os bispos fiéis se reuniram e excomungaram Ário. Inclusive, São Nicolau desceu uma bufetada na cara do Ário no concílio. Acho que foi o de Nicéia, né? E depois de um tempo, a ortodoxia voltou, o arianismo ele foi derrotado enquanto argumento e teologia, e é nesses 2 concílios que surge a palavra Trindade. Entendeu, Ruth? É aqui, nesses concílios, 325, 381, esses 60 anos de debate,
que vai surgir a palavra Trindade. Para falar para a igreja que Deus é 1 e 3. Oi, Isaac, pode dizer. Que eu vi a mão levantada aqui? Então vamos lá. Mas como o cristão... Agora eu vou assumir a leitura, tá? Que eu vou falando e explicando. Mas como cristão... eu esqueci de falar da heresia dos pneumatômicos. Era um pessoal que acreditava no Pai e no Filho como Deus, mas não acreditava que o Espírito Santo era Deus. Então eles acreditavam que o Espírito Santo era uma força especial, certo? Não vou aprofundar muito neles porque não vale a pena, mas eles não acreditavam na divindade do Espírito Santo. Eu aprofundei mais no Ário porque foi essa heresia que quase acabou com a igreja. A igreja quase acabou no século IV por conta desse Ário aí, né? E se não fosse Santo Atanásio, se não fosse a ortodoxia que agora foi guardada pelos papas de Roma, nós não teríamos igreja católica, certo? Então, catecismo da igreja católica, agora a gente vai ir pro amarelinho, né? O amarelinho, catecismo da igreja católica. Como que nós falamos sobre a nossa fé trinitária? Como a igreja fala. E como a igreja fala? Vamos ler. Oi, Ana. É uma dúvida, acho que até um pouco histórica, não sei se em algum momento você vai passar por isso. Assim, o que eu gosto muito é como a história do catolicismo ele se mistura com a história da humanidade, né? E num determinado momento, os romanos perseguiram os católicos e depois, sei lá, não sei se reviravolta, em algum outro momento, Roma virou a sede da Igreja Católica. Sim. Né? Como que isso aconteceu? Como que se dá essa reviravolta? Bom, brevemente, porque eu tenho lá no final do Crisma, eu tenho 3 aulas sobre história da igreja. Igreja Antiga, Idade Média e Igreja Atual. Mas, brevemente, Roma perseguiu tantos os cristãos, matou tantos os cristãos, que um teólogo cristão de nome Tertuliano dizia o seguinte: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Porque porque os cristãos, eles não morriam martirizados. Ai, meu Deus, eu não quero morrer. Por favor, me deixa viver. Eles, diante das feras, dos leões, ou mesmo da lenha que iria queimar os seus corpos, eles resignados aceitavam a morte confiando em Deus. E os executores que iam executar os cristãos, ou as pessoas que estavam ali nos circos, né, que era como o Coliseu, que era um circo, né, os estádios que estavam ali para se divertir vendo eles morrendo, que Roma tinha essa questão, né, de, mal engraçado, né, vamos ver os caras morrer, né, aí eles gostavam de ver o desespero das vítimas, as vítimas não se desesperavam, e as pessoas falam, quem é esse Deus que eles morrem, porque eu não morreria assim por Júpiter, não morreria assim por Saturno, não morreria assim por Marte, não morreria assim por nenhum deus romano, e eles morrem para esse tal Jesus. Quero conhecer. E quanto mais as pessoas viam os cristãos morrendo, mais elas se conviam e se convertiam. Tá entendendo? Até que isso chegou no alto escalão. Foi um imperador Constantino, numa batalha, fez lá, estava em desvantagem, era uma guerra civil, Constantino contra Magigêncio, numa guerra civil Roma versus Roma, ele estava em desvantagem, estava no terreno abaixo, os caras estavam no terreno acima, ele ofereceu 500 sacrifícios ao Deus Sol, só que ele teve um símbolo, ele teve um sonho, ele olhou para o céu, e Jesus apareceu com a cruz e falou, faça esse símbolo nos escudos romanos que vai dar certo. Ele fez e estava com a inscrição, por esse símbolo tu triunfarás. Então Constantino foi lá, fez o símbolo, venceu a guerra, e aí ele acreditou em Cristo, mas não se converteu ainda. Mas ele escreveu um documento em 313, muito importante, chamado Edito de Milão, que concedeu liberdade religiosa, não só para os cristãos, mas para todas as religiões de Roma. Então os cristãos passaram a ser uma religião livre, a gente pôde agora construir as nossas igrejas,
Tanto, ó, olha o ano que aconteceu esses concílios que eu citei, 325, 381, depois da paz de Constantino, né, que é só depois que Constantino fez a liberdade para a igreja pôde, então, reunir com seus bispos, discutir doutrina, certo? Construiu as suas basílicas, os seus templos, mas Constantino ele vai se batizar, no seu leito de morte, vai ser batizado por um bispo ariano. Então ele não era católico, gente. O pessoal fala, Constantino criou a igreja católica. Ele nem era católico, pô, né? Tipo, o pessoal viaja na maionese, né? E outra coisa, a igreja católica vai ganhar liberdade total em 391, quando o imperador Teodósio se converte, esse sim, se converte ao catolicismo e coloca o catolicismo como religião oficial do império. Então, o Império Romano sucumbe sob a cruz de Cristo. Perseguiu tantos os cristãos que se tornou cristão no final das contas, né? E assim, a igreja pôde ter paz. Então, o catecismo da igreja... Respondi? Respondeu, obrigada. Tem outras dúvidas, vamos deixar lá para frente. Mas isso aí foi um resuminho, tá, Ana? A gente vai contar com mais detalhes. Mas o meu canal do YouTube vira e mexe e toca nesses assuntos. Eu tenho vídeos lá que são de história, né? O Isaac acompanha meus vídeos. O que você diz, Isaac? Tá valendo a pena saber um pouco sobre a história de igreja lá no meu canal? Recomenda aí para eles. Tá valendo muito a pena. Ele aborda muito o assunto, não de uma forma superficial, como que eu aprendo na escola. Ele coloca as nuances também históricas no canal dele. É muito bom. Então, obrigada. Com uma propaganda dessa, eu mereço o seu apoio agora, né? Olha só. Esse canal. Vão voltar só 2 seguidores. Isso. O canal é o que eu posto os vídeos lá, os links todos os dias, mas professor Felipe Abreu. Eu vou postar o link da aula de hoje lá, e você se inscreve e tem lá uma playlist sobre... Eu estou fazendo uma playlist de vídeos como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, a nossa civilização. Eu estou lendo um livro de um historiador muito renomado e eu estou lendo e comentando. Vai dar uns 200 vídeos, mas tudo bem, vai vendo um por um, tranquilo, né? Mas vamos lá. Como que a gente expressa a Trindade? 253 do Catecismo. A Trindade é una. Parece uma contradição, já começamos assim, né? A Trindade é una, né? Não é contraditório, porque, ó, nós não confessamos 3 deuses. Ó, o Catecismo da Igreja Católica está falando, nós não confessamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas, chamada Trindade consubstancial. As pessoas divinas não se dividem entre si. A divindade única, cada uma delas é Deus por inteiro. Não é que tem um Deus e cada parte da Trindade é um terço de Deus. Não. Jesus é Deus inteiro, Espírito Santo é Deus inteiro e Deus Pai é Deus inteiro. Certo? Tudo bem até aqui? Então, o Pai é aquilo mesmo que o Filho aquilo mesmo que o Pai, e o Pai e o Filho aquilo mesmo que o Espírito Santo, ou seja, o único Deus por natureza. Então, o que temos aqui? Uma natureza divina em 3 pessoas. Por exemplo, aqui nessa sala, quantas naturezas humanas tem aqui? Quantas pessoas tem aqui? 14 pessoas. Nessas 14 pessoas que estão aqui, quantas naturezas humanas tem? Uma. E quantas pessoas humanas tem? 14. Certo? Isso explica a Trindade? Claro que não, mas é uma categoria que dá pra gente entender um pouquinho. Quantas naturezas humanas tem no mundo? Uma. Quantas pessoas participam da natureza humana? 8 bilhões. Vocês estão entendendo o argumento? Hoje, vivas, né? 8 bilhões. Quantas naturezas divinas existem? Uma. Quantas pessoas participam da natureza divina? 3. Então é um Deus em 3 pessoas. Isso explica a Trindade? É claro que não, né? Mas é como o trevo de 3 folhas. É quantas folhas? Uma. Quantos trevos? 3, né?
Que nem a música. Música, harmonia, melodia. Dá para separar a harmonia da melodia e da música? Você sabe o que é um, sabe o que é outro, mas uma não vive sem a outra, certo? Então, tem vários exemplos de trindade no mundo, né? A Ruth até me mandou um videozinho. Ruth, aquele videozinho que você me mandou, você joga lá no grupo pra gente, pra eles verem, por favor? Aquele videozinho muito interessante, né? Tem vários exemplos de trindade no mundo. Então, se você pega 3 velas e junta elas, você vai ter um fogo em 3 velas. Ou seja, são... Mas isso explica a trindade? É claro que não, né? Mas é formas de a gente não ser tão ignorante. A igreja vai nos dando instrumentos. Cada uma das 3 pessoas é esta realidade. Quer dizer, a substância, a essência ou a natureza divina. Ou seja, substância, essência ou natureza. Existe uma só substância, natureza e essência divina. E 3 pessoas que compartilham ela. Quem? O Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Quando a gente for falar de Jesus, a gente vai falar que Jesus Cristo, na natureza divina, ele é Deus e homem ao mesmo tempo também, né? Mas isso aí a gente deixa para outra aula, não vamos complicar, né? Vamos lá. A igreja, vamos lá, 254. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é um só, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo. Não são meros nomes que designam modalidades do ser divino, porque são realmente distintos entre si. Aquele que é o Filho não é o Pai. Aquele que é o Pai não é o Filho. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai e o Filho. Então Jesus não é Deus Pai enquanto pessoa, mas Jesus é Deus enquanto natureza. Deus Pai não é o Filho enquanto pessoa. São pessoas diferentes. Mas, enquanto natureza, é o mesmo Deus. E o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, é outra da pessoa, mas tem a natureza do Pai e do Filho, então é o mesmo Deus. Isso explica a Trindade? Não. Mas é uma forma de a gente entender do que o nível do mistério que nós estamos tratando. São distintos entre si pelas suas relações de origem. O Pai gera o Filho. O Filho é gerado, o Espírito Santo procede. Né? Aqui pode falar do Pai e do Filho, né? Filioque, né? Vamos lá. Ou seja, como que isso acontece? O Pai, ele gera Jesus. Ele não cria Jesus. Se Deus olhasse no espelho, ele veria a Cristo. Certo? O reflexo de Deus teria a perfeição de Deus. Então vamos dizer que Jesus é o reflexo de Deus. E o Espírito Santo, ele procede do amor do Pai que ama o Filho e do Filho que ama o Pai, procede o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. E aqui é onde a nossa inteligência acaba, tá? Como que isso aconteceu? Quem começou com isso? Deus não tem início, como a gente viu na última aula. Então sempre foi assim. Deus Pai gera o Filho, e o amor do Pai e do Filho gera o Espírito Santo. Ou procede o Espírito Santo, né? E olha só, como que isso começou? Eis o mistério da fé, meu amigo. Que a gente fala na missa, quando a gente se ajoelha diante da Eucaristia. Que quando a gente for falar da Eucaristia, como que aquele pão é Cristo? Como que eu sei que aquele pão é o corpo de Cristo? Eis o mistério da fé. Cristo, ele falou, mas eu tenho que ter fé. Né? Então, a igreja nos ensina a esse respeito que em Deus há uma só natureza ou essência divina, de infinita simplicidade e perfeição.
Não existe, pois, nem duas ou três naturezas ou essências divinas, mas uma só, de sorte que não existe, nem pode existir mais do que um só Deus. Acontece, porém, que essa única natureza divina é compartilhada por três pessoas. Certo? É compartilhada por três pessoas, no sentido de que cada uma delas fique apenas com uma parte ou porção da essência comum. Não. As três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, comungam da mesma natureza com plena e perfeita igualdade. Deus Pai não é maior que Deus Filho, Deus Filho não é maior que o Pai, e o Espírito Santo não é maior que o Pai e que o Filho. São três pessoas independentes, mas que têm a mesma natureza. Por isso, senão Jesus, ele no mundo, ele fala por ele. Eu vim em nome do Pai. Mas Jesus também fala, eu e o Pai somos um. Né? Jesus fala, eu vim e eu recebi essas coisas do meu Pai. Mas ele também fala, eu e o Pai somos um. Certo? Pai, Filho e Espírito Santo comungam da mesma natureza com plena e perfeita igualdade. Não há no seio da Trindade um mais ou menos. Todos os três são, portanto, plenamente Deus. Eu espero que a sua fé tenha sido fortalecida. Certo? Professor, eu quero entender a Trindade perfeitamente. Nem na eternidade você vai entender, meu amigo. Então descansa e creia. Certo? Descansa e creia. Essa Trindade é Deus único em três pessoas. Agora vamos... Pessoal, eu vou encerrar a gravação e eu já vi que tem uma dúvida aqui, outra colar, e a gente já faz a nossa partilha final, tá bom? Então a gente encerra essa aula, olha, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você está aí no YouTube, curta, comente, compartilhe se você aprendeu com a gente. E Deus abençoe vocês.